Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. E eu não vou fazer um speech, eu não vou fazer uma palestra. Quero trocar algumas ideias. Eu acho que as coisas um pouco mais operacionais, como fazer aquilo, como fazer outra coisa, é ensinar para vocês, ensinar para o vigário como reza a missa. Vocês são, acho, muito competentes para fazer essas coisas. Vou falar mais em termos assim de visão macro, do que eu penso, mais ou menos, o que vai acontecer no setor de saúde. E você não tem bola de cristal, apenas é o que eu penso. Então, se achar que não serve, vocês pegam e pensam o que vocês acham, façam o que vocês acham. A minha vida inteira, eu sempre tentei trabalhar com uma visão de longo prazo. Eu pareço até que, eu me lembro do Roberto Marinho, quando ele tinha 90 anos, foram dar uma tartaruga para ele. Tartaruga pode viver até 400 anos. Ele falou que não queria porque ele tinha preocupação que quando ele tinha uma preocupação, porque ele achava que ia viver muito mais do que a tartaruga, está entendendo? Todo mundo sabe disso. Então, por isso que ele não aceitava a tartaruga. E acha que, quando ela morresse, ele ia ficar muito triste, ia sofrer muito. Então, por isso, ele não queria tartaruga. E eu também sempre pensei de longo prazo. Se você for pensar de curto prazo agora, você não levanta. Você não bota um penny de investimento se você já tem o dinheiro no bolso, nada. Mas eu não penso, nunca pensei em curto prazo. Tenho 73 anos, e aos 50 tive heart attack, um ataque cardíaco, e botei stent aos 60, e tenho 73, jogo 2, 3 horas de tênis, estou bem de tudo, graças a Deus, e nem sei a data exatamente que eu fiz essas coisas. As coisas ruins, você deleta. E fique nas coisas boas, porque se você ficar pensando nas coisas ruins, você não levanta todos os dias. Então, não tem jeito. Para você controlar teu estresse, controlar tuas coisas, pensa mais nas coisas boas. E não existe outra forma de fazer as coisas, eu acho. Porque se você pensar nas coisas ruins, você vai ficar mais deprimido. Mais deprimido, você tem menos chance de sair do outro lado. Então, o sucesso das pessoas, até dizem o seguinte, não é os tombos que ele leva, é a velocidade que ele fica em pé. Então, se você estiver mais energizado, você tem mais facilidade de ficar em pé rapidamente. Então, setor saúde, eu acho que é o setor. É um setor maravilhoso, por que ainda? Estava falando até para a Maria Alice, que está trabalhando agora com a gente. Falei, pô, você veio para o setor para salvar vidas, é uma maravilha isso aqui. Nós vamos fazer tudo para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Então, é um setor que dá uma felicidade enorme. A gente sofre quando a gente não consegue ajudar as pessoas a se salvarem, essas coisas todas. Mas eu, mesmo tendo largado a medicina, que eu trabalhei só 10 anos como médico, eu ainda tenho o coração de médico. Então, quer dizer, e não quero perder o coração de médico. O meu filho foi trabalhar no BTG, no Credit Suisse, tudo na área de finanças, ele é muito bom em finanças, mas eu trouxe e falei o seguinte, poxa, não deixa de perder esse coração. Não é possível que esse negócio toma cá e dá lá 24 horas, em longo prazo, é a melhor forma de se fazer as coisas. Não fique assim. Se preocupe com as pessoas, se preocupe com os teus clientes. Puxa, tem 500 formas de ganhar dinheiro. Se você entrar na área de saúde só para ganhar dinheiro, então muda, vai vender pastel, vai vender quibe, bolinho, vai vender outras coisas. Então, sempre eu pauto nisso. Adoro qualidade, adoro e tenho orgulho de falar que, quando a nossa empresa é melhor, quando a gente pega essas NIPs todas deteriorando tudo isso, eu fico muito triste. A gente tem que ser o orgulho de fazer as coisas bem feitas. E essas coisas deprimem no primeiro dia, mas a gente levanta rápido, vamos resolver os problemas dos nossos clientes. E outra coisa também que é muito importante, quando você tem uma floresta e pega fogo, você vê todos os animais juntos. E nós só temos um jeito agora de sair do outro lado. Nós estamos no incêndio e parar de atacar os nossos competidores, as cooperativas, todas as cooperativas médicas, as seguradoras, as operadoras, os autogestores, todo mundo tem que estar junto, nós estamos juntos, em torno do mesmo objetivo. Agora, o mercado é outra coisa. Vamos lutar para ficar um mercado sadio para o nosso cliente,
para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos descendentes, e vamos nos posicionar de tal maneira que a gente tenha lucro também, porque sem lucro não tem investimento, não tem qualidade, não tem treinamento de pessoas, não tem nada. Então, fazer essa composição de tal maneira que fique uma equação sadia não é fácil. Bem, você tem o seguinte, a saúde é o motor de crescimento do mundo no século XXI. É um motor de crescimento. Você vê, nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. E você vê o envelhecimento. Se você pegar lá para o ano 900, o cara vivia 47 anos. Se você for recuar, tem época de 27 anos. Nós vamos a 120 anos. E você pega um carro com 5 anos, dá uma manutenção, com 10 da outra, com 20 da outra, com 30, fica parado nas esquinas toda hora. Então, a hora que nós vamos prorrogando o envelhecimento, vai ser, troca a perna, troca a braço, troca a coluna, troca o coração, troca a fígado, estou falando no final. E você vai vivendo muito bem, no final vai acontecer tudo isso. Quando você imagina que em 1960 não tinha cirurgia cardíaca, não tinha essa corpórea ainda, foi outro dia, eu estava aqui, você imagina o que vai acontecer no longo prazo no mundo com relação à saúde. Outra coisa você verifica, a saúde, os países gastam de 6, 7, 8 a 18% do PIB, como é o caso dos Estados Unidos. No futuro, não tem jeito de não ser 20%. 20%. Então, é a indústria mais importante do futuro. Se você quer trabalhar em riozinho pequeno, vai lá em Guarantã, que na época da seca o rio seca, onde eu nasci. Se você quiser trabalhar no Rio Grande, é o rio da saúde. E o Peter Drucker já dizia para mim uma vez, ele falou assim, Edson, tive a felicidade de conhecê-lo, ficar amigo dele. No aniversário de 90 anos, tinha 300 pessoas, eu estava lá com a Dora, tinha a mulher dele, esse negócio todo. Então, o Peter Drucker dizia o seguinte, você pode trabalhar em vários rios, Edson, mas quando você encontrar um oceano, larga essas porcariazinhas do riozinho e fica no oceano. E a saúde é um oceano. Você imagina, se você recuar 50 anos atrás, se você pegar qualquer lista da Fortune Magazine, de qualquer uma, você não vai ver empresa de saúde lá. Se você pegar agora, você já tem 20% no topo das pirâmides. A United, a empresa que eu tenho o prazer de trabalhar, porque é um pessoal de primeiríssima qualidade. O Steve é um sujeito religioso, trabalha de noite, sábado, domingo, feriado, o David também. São pessoas extraordinariamente bons seres humanos também. Então, ela é a sexta no mercado americano hoje. O que significa ser sexta? Ela é maior do que a GE, a empresa que a gente tanto idolatrava, Jack Welch. Tive intimidade também com o Jack Welch, bastante. O Jack Welch, ela estava abaixo. Daí você pega qualquer outra. As companhias de automóveis do Islam, do General Motors, quando você fala Ford, do Henry Ford, você pega tudo aí, tudo abaixo. E imagina o que vai acontecer nos próximos 50 anos. E a sétima do mercado é a CVS. A CVS, você tem drogaria e tem também PBM. Então, você verifica que a importância que vai ser o setor de saúde no mundo. E se tem essa necessidade da população, os mais competentes têm que vencer. Se você tem um produto que as pessoas não podem ficar sem eles, pode ter regulamentação, pode ter o diabo a quatro, mas os melhores vão sobreviver. Então, é igual aquele negócio, aquela corrida que a gente fala dos animais, que você não precisa correr muito, você tem que correr um pouquinho mais do que o último, se você for búfalo, se você for o que você for. Você tem que, então é o seguinte, então se você tiver, e é isso que eu sempre pensei, por que eu tive coragem, às vezes, de investir quando ninguém tinha? É pensando no longo prazo. No longo prazo, o nosso setor é fundamental para a sociedade. Quando nós nascemos, nós estamos abraçados com o nosso setor, e quando nós morremos, nós estamos abraçados com o nosso setor. Nós somos importantes até no princípio e no final. E no meio. E nas maiores felicidades nossas, quando nascem seus netos, seus filhos, tudo isso, nós fazemos parte disso tudo. Bem, e um levantamento da Towers diz o seguinte, em 2034, olha, em 2004, a folha de pagamento, a parte de saúde, representava 7,6%. Em 34, que está aí,
vai ser 27% da folha de pagamento. As empresas, tudo, ninguém aguenta isso. Mas nós vamos ter que saber trabalhar nas contenções, no desenho de produto, em todas as coisas, para, pelo menos, vai ter que ter cirurgias mesmo, cirurgias são dolorosas, mas compete a nós fazermos uma cirurgia com uma anestesia, quer dizer, reduzindo o sofrimento da população com relação aos seus bolsos. Bem, se você pegar hoje, há uma desproporção entre país de primeiro mundo e país um pouquinho mais abaixo. Quando você pega a América do Norte, estão gastando $8.500 per capita ano. Quando você passa para país de desenvolvimento, você está gastando $4.500. Quando você passa para a média do mundo, $1.000. E quando você passa para a América Latina, que é o nosso caso aqui, onde você bota todos os players da América Latina, $730. Então, você verifica que a hora que também os países vão melhorando tudo isso, vai ter um comprometimento muito grande em gastos de saúde, não tem jeito. Bem, com relação ao Brasil. Com relação ao Brasil, nós temos o setor público e o setor privado. Vocês acham que o setor público é fundamental? O que vocês acham? Levanta a mão quem acha que é fundamental. Tem muito pouca gente que não é. É super fundamental. Eu era muito pobre, a minha mãe foi salva pelo SUS. Eu fui falar com o doutor Adip, e a minha mãe, se abaseou com o motorista que foi fazer a nossa mudança, e nem direito tinha, já estava 30 anos de casado. E eu falei, mas eles vivem juntos há 30 anos, me arruma uma guia. O doutor Adib me arrumou uma guia, que de vez em quando eu vi, caem umas lágrimas dos olhos. Então, como que o SUS não é importante? O SUS é fundamental, mas os dois regimes são fundamentais. Imagina como seria a medicina do Brasil sem a iniciativa privada. Imagina. Imagina se você tiver uma doença complicada. Imagina se você precisar de algumas tecnologias. Imagina como você faria no Rio, São Paulo, e devagarzinho nós vamos botar essa medicina no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, essa qualidade, para o cara não ficar tendo que vir de lá para cá e de aqui para lá. Então, quando eu tive o primeiro heart attack, Rio de Janeiro, capital do Brasil, do passado, antes de 60, Brasília foi em 1960, ex-capital do Brasil, tudo isso, eu tive que tomar um avião e vir para cá, tratar em São Paulo. Tá? Quando eu tinha 50 anos, 23 anos atrás. Então, um absurdo desse. Então, e agora nós temos devagarzinho que pulverizar isso daí para facilitar a vida das pessoas. E vamos fazer. E compete a nós, a iniciativa privada, fazer essas coisas. Se você analisar, que os hospitais todos, segundo dados da ANAP, 90% da receita vem de planos de saúde, dessas coisas todas, se tirar, o que acontece? Quebra todo o setor. E, infelizmente, por uma cegueira total da sociedade, estamos nós todos sendo encalacrados. Quem? As operadoras de saúde. E tem muitos hospitais ganhando dinheiro, também tem. Tem muito laboratório ganhando dinheiro, também tem. E não sabe que, a hora que não tiver mais dinheiro, quebra tudo em efeito dominó. Tudo efeito dominó, nós quebramos juntos. É só que um quebra na frente. Então, nós todos temos que fazer um movimento para salvar o setor. Onde se viu, você tem uma agência reguladora que aceita uma multa de uma pessoa que precisa fazer uma consulta, que não faz um prazo legal. Eu quis fazer uma consulta um dia de oftalmologia, depois até desisti. O Claudio Dotenberg me falou que lá em Miami era ótimo tudo isso. E daí eu peguei e falei assim, então vou lá marcar. Ele disse, deixa que eu marco você mais do que 30 dias para marcar uma consulta. Então, você, por exemplo, se não marcar uma consulta, o camarada tem direito a ir todas as emergências dos hospitais, ninguém vai morrer nada. As multas mais severas que tem são 2 vezes, 3 vezes. Uma consulta com R$70, 10 vezes, são 700. 100 vezes. É 7 mil, é 80 mil. E a gente fala, e todo mundo acha que é um absurdo, que a gente está contra isso, contra aquilo, pelo amor de Deus. E tem agora um projeto lá na Câmara que o camarada não está satisfeito com uma multa de 1 milhão, não, está entrando para 4 milhões. Quer acabar o setor?
Nós não podemos permitir isso, nós temos que lutar. A minha mãe se diz o seguinte, quando você é em torno da dignidade, do caráter, tudo isso, tem que morrer em pé, morre lutando. Não podemos nos acovardar nesse aspecto. Agora, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos na luta. Juntos na luta. Agora, você pega quando a gente fala sobre o sistema público tem que ser quase, desculpa falar com carinho, tem que ser implodido quase esse negócio todo. Se você percebe, o modo que controla os hospitais, estou falando que tem lugar, tem exceções, tudo tem exceções, ninguém está generalizando. Você vai no país que tem as piores pessoas, às vezes tem 10 Madre Teresa de Calcutá lá naquele país. Então, a gente não pode nunca generalizar nada, não pode generalizar religião, não pode generalizar política, não pode botar que são todos honestos. Não é assim. Fazendo os devidos descontos. O setor público, o modo que controla os hospitais, no modo geral, que controlam as coisas. E, meu Deus do céu, tem que ter um choque de gestão nessas coisas todas. Tem que ter. Senão, também, não há... Agora, está faltando dinheiro, ninguém está falando isso. Falta dinheiro, que nós não temos, o país não tem no momento, e, além de tudo, um choque de gestão tremendo que tem que ser feito. Agora, o grande problema de países como o nosso é que é um país que tem receita de país em desenvolvimento, para não falar subdesenvolvido, bota desenvolvimento, e tem custos de país de primeiro mundo. Toda a tecnologia que tem num país, tudo isso tem... Então, você tem receita de país subdesenvolvido e país em desenvolvimento, seja onde você quiser classificar, eu acho que é desenvolvimento, nosso país, e você tem o custo de país de primeiro mundo. E com um descontrole total. Se vocês analisarem a variação de frequências em laboratórios, em hospitais, tudo isso, está aumentando 10%. Está entendendo? As frequências todo ano. Quem é responsável por isso? É todo mundo um pouco. As operadoras, porque não controlam. As outras, quem faz o exame, porque facilita. E o médico, porque não quer botar mais a mão do doente e pede 500 mil exames. Não sou contra a classe médica, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai falar, vai me implode aí. Não é isso, não estou falando nada disso. Mas hoje é muito comum o camarada, antes de ver paciente, pedir um monte de exames. Não estou falando são todos, tem médicos maravilhosos. Agora mesmo, eu levei minha filha para ser atendida, ela mora na Inglaterra. Tinha marcado uma consulta na UCLA. Eu falei, não, eu prefiro no Brasil. Aí, que beleza. Mandei o Issa atende o consulta, demora lá não sei quanto tempo. É um cara maravilhoso, bota a mão, bota aqui, aperta tudo, faz o exame neurológico melhor do que o neurologista. Quer dizer, então, você não... Medicina tem camaradas maravilhosos. Eu estou falando uma exceção que ajuda a denegrir muito o nosso setor. Bem, agora o seguinte. Eu acho o seguinte, com a nossa legislação, tanto para o setor público quanto para o setor privado, porque o Davi Wip falou que pagou mais de 1,2 bilhão aqui, e só de coisas da que a judicialização tinha liberado, que não era para liberar. Então, Davi Wip, qualquer coisa, ele vai dar uma palestra aqui, checa com ele, que eu estou falando, o número que ele me deu. Então, é um problema do setor público, é um problema do setor privado, essa regulamentação. Essa legislação, regulamentação, integralidade. Onde você viu escrever saúde é um direito de todos, tudo para todos? Não existe tudo para todos, em nenhum país do mundo, não existe esse negócio. Você vai lá na Inglaterra, agora minha filha está lá, eu frequento mais lá o ambiente. A Inglaterra tem 63 milhões de pessoas, 6,3% já tem plano de saúde e está aumentando. Tem hospitais excelentes, privados, tudo isso. E não tem casos na justiça. Está entendendo? Os contratos são obedecidos, as regras do jogo são estabelecidas. Aqui não tem regra, não tem nada. Então, fica muito difícil essas coisas todas. Agora, só tem um jeito. Nós subimos no banquinho todos juntos e vendemos a nossa verdade. Não dá para dar tudo para todos, sem limites. Então, dá para dar filé mignon para todos, sem limite? Mas você sabe que com carne de pescoço, que a minha mãe fazia muito bem, ficava tão bom quanto o filé mignon. E custa muito mais barato. Eu
sou casado, você vai lá, a mulher não come tripa, não come joelho de boi, não come miolo, não come nada, eu como tudo. Porque o pobre costuma comer tudo, é igual o escravo. Feijoada veio do quê? Bota tudo junto e faz, a gente adora. Mocotó, adora. E se alimenta tão bem quanto filé mignon. Então, esse tudo para todos que eu estou falando, tem formas bem mais baratas de fazer as coisas, sem trazer a última droga, que nem foi aprovada pela Anvisa, nada estão se dando aí. Você sabe o que eu estou falando. Estão na pele de todos nós. Então, por que está acontecendo tudo isso? Porque nós ficamos parados. Nós não nos movemos. Nós não nos movemos. Você dá uma olhada quantas empresas são ativas para mudar a mentalidade dos congressistas, para mudar a mentalidade da justiça. Não é? Os juízes são pessoas honestas de direito, que estão mal informados. Agora mesmo eu vi outro dia que um parto, uma mulher que entrou lá com 8, 9 meses no nosso plano, deu um sangramento, foi para lá, e o juiz, além de mandar dar, ainda deu uma multa de 15 mil para a gente por danos morais. Poxa, se ela entrou, não tinha direito a parto, qualquer coisa do parto, o hospital vai atender, mas não é a responsabilidade do plano de saúde, que não está no contrato. Como que você bateu o carro, mas foi uma coisa impensada que você bateu, e daí você faz um seguro? Não existe isso. Desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, mas se a gente chegar e conversar, envolver, explicar, a pessoa vai entender. Nós temos hospitais. Se chegar uma mulher que tem ou não tem direito com sangramento, não tem um cara que eu falei para ele não atenda um paciente. Pode ser indigente, pode ser o lixeiro, pode ser o barbiteiro. Aí, mas não é, a operadora não pode ser responsável por tudo. Tem um erro médico no Brasil, a operadora é responsável. Tudo é responsável por ficar em cima da gente. Não dá. Não dá. Bem, e aqui nós temos aqui a Carla, que é uma pessoa maravilhosa. Cadê a Carla aí? Onde que está? A Carla? Aí, uma pessoa, uma diretora da agência. Nós temos a Marta, temos o Zé Carlos, temos a Simone. Eu queria conclamá-las para abrir o coração, mais do que vocês já estão abrindo, e tentar resolver esses problemas. Esse problema é da sociedade. Esses problemas são da sociedade. Agora mesmo surgiu lá mais uma medida lá da agência, e que pega e coloca as LIPs e as penalidades pelo tamanho das operadoras. Então, nós temos 4 milhões de clientes. Uma que tem 100 mil, nós temos que ter muito mais causas de NIP, não temos? E agora não, é pelo número absoluto. Pelo amor de Deus, quem quer atingir? Está entendendo o que eu estou falando? Essas coisas, pelo amor de Deus, se tem uma pessoa que pensa diferente, compete aos outros. O Zé Carlos, cadê o Zé Carlos? Está aí também? Cadê o Zé Carlos? Viu? Vossa Excelência também, meu mestre. Você é um maestro. Então, a penalidade vai mais para o maestro, né? Mas você sabe que se tem um coração bom, tudo isso, dá uma olhadinha lá do nosso lado, essas coisas todas, tá, Carlos? Tá? Então... Setor privado, né? Então, eu acho que nós temos que dar parabéns ao setor privado do nosso país. Se você analisar o que nós temos apanhado, o que nós temos sofrido, e as pessoas todas levantando, trabalhando e ajudando a construir uma medicina de altíssima qualidade nesse país, está entendendo? Olha, não tem na América Latina, eu já conheço todos os melhores hospitais da América Latina, não tem um hospital como o Einstein na América Latina. E nós temos outros hospitais assim, você está entendendo, que dá orgulho. Eu, com toda sinceridade, eu prefiro ficar doente no Brasil do que em qualquer país da Europa. Eu prefiro ficar... Brasil, eu estou falando é Rio e São Paulo. E mais São Paulo, né? Mas você tem um lugar, você não precisa tomar um avião e ir para um país, falar uma língua, se a pessoa, você não fala francês, você é atendido lá, mulher, je beaucoup, não sei o que lá, você não entende nada. E o custo de ir, e os hotéis e tudo isso, você vai para o hotel, você não fala a língua do país, tudo isso. Se a pessoa, aqui você fala nossa língua, você está aqui, o brasileiro é um cara carinhoso, solidário às pessoas. Então, quer dizer,
E devagarzinho nós estamos espalhando isso. Eu vim do Rio para cá. Hoje você faz medicina do coração, a coisa do coração no Brasil inteiro, quase todas as grandes capitais. Isso aí é trabalho nosso. É um trabalho nosso. Bem, e eu acho que quando você pega as percentagens de gasto de saúde em relação ao PIB, você tem a Venezuela com 29%, você tem o Brasil com 46%, você tem os Estados Unidos com 48%, porque as empresas pagam bastante também, participam daquele pagamento, não é só o Obamacare. Você tem o Canadá com 71%, a Alemanha com 77%, a França com 78%, e a UK, a Inglaterra com 83%, e crescendo bastante em todos eles, a iniciativa privada. Bem, agora eu quero dizer o que o nosso grupo tem feito. E eu dou parabéns muito grandes ao Steve, ao David, ao pessoal da United e aos board members da United. Por, em todas essas circunstâncias, em 4 anos que nós estamos aqui, sem resultados positivos, e eles continuam a acreditar no nosso país. Eles continuam a acreditar, eles vêm aqui, eles gostam do nosso país, eles gostam das nossas pessoas. E eles entendem muito bem que são muito inteligentes, que eles estão fazendo investimento não é para esse ano, não é para o próximo, para o outro, é para a década. E quando você pega, por exemplo, pode achar que o Brasil é isso, aquilo, mas é o 2º maior mercado do mundo na atualidade. Não dá para entrar na Índia, eu visitei lá, não dá para entrar na China, que são os países grandes, e o Brasil é o maior país do mundo, depois dos Estados Unidos, nessa iniciativa de plano de saúde. Então, eu acho que se nós trabalharmos direito, nós podemos desenhar uma coisa maravilhosa. E nós temos que estar de mão dadas com a iniciativa pública, com o setor público. Nós temos que ajudar o setor público. Agora, por exemplo, a NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra, contratou há 2 anos a Optum, e a Optum está ajudando com os dados e informações todo o sistema de saúde da Inglaterra. A Optum é uma empresa da United Health Group, faz parte de uma das empresas, e está fazendo um trabalho excelente na Inglaterra. Isso aí, resolver o setor público, tem que ser de mãos dadas, iniciativa privada, setor público. E outra, nós temos que ter dentro dos nossos corações o amor ao setor público. Por quê? A nossa população, por mais que a gente tenha planos de saúde, nós podemos chegar a 80 milhões de pessoas, 100, mas tem 100 milhões de pessoas que merecem o mínimo do tratamento. E nós temos que ajudar cada tostão da iniciativa pública a valer um pouco mais e atender melhor a população. E quero dizer também que não é só a United. Eu, com 73 anos, poderia estar aposentado, está tudo isso. Trabalho sábado, domingos e feriados, pode chegar 100%. Está entendendo? Quando eu estou no empresa, geralmente sou o primeiro a chegar, o último a sair. Está entendendo? Quando eu não estou fazendo alguma coisa fora, pode ter certeza absoluta. Então, é o seguinte, com essa motivação, aos 73 anos de idade. E eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar num país como o nosso e ajudar a população, ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para o setor público, nós temos que fazer. Porque é duro. Eu, quando fui estudar no Rio, eu morava em 9 num apartamento de 32 metros, lavava vaso sanitário, fazia tudo, fazia compra. Então, eu sei o que aquele pessoal passa. Eu sei o que eles passam. Eu sei, porque eu passei por isso. Então, nós temos que ajudar, mas ajudar de coração. E não tem antagonismo público-privado. O privado é fundamental e o público também é fundamental. Vamos abraçar, e nós todos aqui, defesa do consumidor, as agências de atendimento, o legislativo, todos nós, para falarmos a mesma linguagem, nós temos que estar informados. Então, nós, através da imprensa, através da mídia, através de tudo, todos nós temos que gastar um pouquinho de tempo para falar a nossa verdade para as pessoas. Porque nós passamos como marginais, como bandidos, quando nós não somos isso. Bem, pessoal,
Eu acho que é isso que eu quero deixar para vocês. Acredito que a saúde é uma das maiores indústrias do mundo. A hora que você é maior, são um monte de universidades para formação de médicos, para enfermeira, paramédicos. As indústrias de equipamento. Agora, não pode ser essa marmelada de órtese e prótese, que, pelo amor do guarda. Isso daí nós temos que combater violentamente. Mas violentamente. Imagina ficar botando placa na tua família, no teu pai, na tua mãe, correr risco cirúrgico, de infecção, tudo isso. Isso daí tem que ser. E nós não podemos ter medo de tomar com as pessoas. Quando for para o nosso direito, e agora eu falei que entrou uma advogada na nossa empresa, que ela tem uma voz de mel, mas ela tem um pulso dela, eu nem falo com aquele negócio de aço. Então, tem coragem, nós temos que pegar e sair de cima do muro. A agência bota lá uma besteirada, nós temos que entrar contra a agência. A outra, os políticos fazem o negócio, nós temos que entrar, temos que sair do muro. Sabe por que a gente está virando o Ageni? É porque que a gente aceita. E quando nós tivermos o nosso direito, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Já falei demais. Carla, é com amor e com carinho, tá? Zé Carlos, tem mais alguém da agência aí? Vou pedir desculpa. É com amor, tudo amor e carinho, tá? Então, você é diretor, com um beijão para você, com amor e carinho, tá? Então, um abraço, pessoal. Não, mas aqui é um pensamento.